Eu quero pegar a essência disso que você falou, professor, e jogar para a Adriles o seguinte. Adriles, a LVM tem um livro que eles lançaram, de Brasília, Alexandre Garcia. E por que eu estou falando desse livro da LVM? Porque é só um lançamento da biografia dele, Alexandre Eggers Garcia. O cara, não dá nem para ler a orelha de tão grande que é a história do Alexandre Garcia. É um cara que reside há 48 anos em Brasília e trabalha de maneira incessante como um jornalista sério. E por que uma pessoa como o Alexandre Garcia é tão importante dentro desse estado de coisas que a gente vive hoje, Adriles? Qual que é o Marco Antônio, eu estou rindo aqui exatamente pela coincidência, quase que epifânica. Eu vou outorgar 2 títulos de cidadão honorário de São Paulo, e nem o Alexandre Moraes, nem o Alexandre Garcia está sabendo isso, que é para Augusto Nunes e o Alexandre Garcia, que acho que são os 2 pilares da tradição. Os 2 se confundem com a própria essência do jornalismo, e os 2 estão hoje, isso eu falei para o próprio Augusto, os 2, Alexandre Garcia e Augusto Nunes, não é que eles apenas se confundem com a história do jornalismo, eles estão na mesma trincheira que a gente está hoje. São um dos poucos jornalistas que fazem uma contraposição a uma tirania estabelecida, travestida de democracia, como se nunca viu na história do país. Teve a ditadura militar, a ditadura Vargas. Não, hoje é pior. Porque as pessoas atacam outras pessoas, destroem outras pessoas, baseados e calcados numa suposta defesa de uma democracia que não existe no Brasil. Então, o jornalista serve para expandir a consciência, para expandir a percepção da realidade. E o Alexandre Garcia, especificamente, que a gente está falando assim, faz isso há mais de 60 anos. Mais de meio século de exercício de jornalismo. O cara passou pelo golpe de 64, pela ditadura militar, pela retomada da democracia, pela cobertura das primeiras eleições do Fernando Collor de Mello aqui, enfim, pela revolução que se deu no Brasil durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, com a implementação do Plano Real, ou seja, e pela retomada de uma tirania no país, travestida de democracia, que é o movimento mais escuro, em que o Alexandre Garcia se coloca exatamente como artífice dessa tirania de toga, de maneira clara, objetiva, circunspecta, real, jornalística. Ou seja, o Alexandre Garcia, ele reúne o fato de ser um grande repórter investigativo, ele vai lá e se documenta, e pesquisa, e vai atrás da notícia, e destrincha uma opinião tirada da essência da verdade. Então, ele é não só um cidadão, que eu vou dar o título dele de cidadão de São Paulo, mas é um cidadão do Brasil e um cidadão da classe jornalística como um todo no mundo. Um dos mais perfeitos expoentes. Então, tiro o meu chapéu para esse livro editado pela LVM, que eu estou conversando, inclusive, para fazer futuros trabalhos, e presta essa homenagem, essa biografia, e a biografia do Alexandre Garcia é a biografia do melhor produzido pelo jornalismo brasileiro no mundo. Adriles, a gente não combinou isso. E deu certo. Não, foi coincidência mesmo. Foi coincidência mesmo. Que legal, Adriles. Eu nem falei com o Alexandre, eu tinha falado com o Augusto, mas com o Alexandre não tinha falado. Ele nem sabia do lançamento que a gente ia fazer aqui pela LVM. Então, e Paula, queria ainda te ouvir sobre a importância da gente ter jornalista com esse perfil, porque muita gente falava para mim de medo, de coragem, de não pare, né? A coisa que eu mais ouvia em 2022, escuto até hoje, não para, continua. Só que, né, a gente precisa de grana, a gente precisa de apoio, a gente precisa de inscrito, a gente precisa de visualização, a gente trabalha para isso também, né? O programa que eu faço, e aqui eu vou falar real para vocês, se eu fizesse vídeos curtos no YouTube e postasse no meu canal, que nem o Geyer, que nem outros deputados, é que o Geyer faz isso muito bem, e eu não estou aqui me colocando como alguém que faria isso muito bem e cresceria tão rápido também. Mas o programa custa muito caro. O programa, a gente morre no zero aqui no programa, porque tem uma equipe grande. Se eu pego essa mesma equipe, acabo com o Show da Manhã e faço os vídeos só, né, eu posso crescer mais rápido no YouTube. Agora, sabe o que eu não vou ter? A companhia da Paula Marisa, a companhia do Adriles, essa troca que eu acho riquíssima para a audiência, os insights, as análises, os comentários, a possibilidade de entrevistar sempre uma pessoa nova, porque a gente tem um tempo limitado.
E o meu ponto de financiar e apoiar e ler a biografia de grandes nomes do jornalismo brasileiro, como Augusto Nunes e como Alexandre Garcia, é nesse sentido da gente se inspirar para lutar e fazer o que é certo. E às vezes o que é certo e necessário não dá um retorno tão alto, né, tão grande do ponto de vista econômico, mas a gente tem que fazer algum sacrifício. E eu queria ouvir a professora Paula nesse sentido, porque ele é uma referência gigantesca, professora, e eu acho que para você também, né? Com certeza. Tanto ele, o Augusto Nunes, o Lacombe, que são pessoas que estiveram dentro da velha mídia, que a gente chama de velha mídia, mas que são pessoas honestas, que não baixaram a sua cabeça para um regime tirânico, para continuar tendo ali as suas glórias de alguém. O Alexandre Garcia e o Lacombe estavam na Globo, o Augusto Nunes estava na Veja, né? Então são pessoas que realmente fazem jornalismo e que não baixaram a sua cabeça em troca de louros pessoais. E é exatamente isso que o Marco fala. Tanto que o pessoal me pergunta, por que não faz mais live? Porque eu não tenho condições de pagar uma equipe, eu fazia tudo sozinha e eu estava ficando no prejuízo. Então eu continuo com o meu canal postando os meus vídeos, que é a maneira como eu posso colaborar, mas é muito diferente um vídeo de uma live que tenha toda essa troca, essa interação, né? A gente pode chamar convidados e desenvolver um pouco mais as ideias sobre determinado tema, ver os assuntos diferentes. Então, nos Estados Unidos, eles percebem isso. Lá, o pessoal que trabalha com mídia independente realmente é financiado pelos seus telespectadores. Aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal já fica com essa mentalidade. Tá fazendo vídeo só para pedir Pix. Porque só pensa em vender curso, só pensa em vender Pix, só pensa nisso, só pensa naquilo. Gente, é um trabalho como qualquer outro. Eu posso pegar e exercer outro tipo de profissão, não tem problema nenhum. Mas quando a gente se dedica a fazer um trabalho de jornalismo, seja investigativo, jornalismo de opinião, tem diversos tipos de jornalismo. Aqui a gente faz um jornalismo de opinião aqui na live do Fio Diário, né? Fica difícil de manter paralelo com outro emprego. Então, é uma opção. Todo mundo precisa ter o seu sustento e, obviamente, uma democracia para funcionar precisa ter pessoas, jornalistas, pessoas que pensem e que estudem e que se dediquem ao tema, e uma sociedade que compreenda a importância de ter jornalistas, seja o Alexandre Garcia, seja o pessoal da Revista Oeste, Gazeta do Povo, Fio Diário, tantas outras iniciativas aí, e que a direita ainda tem pouco, muito pouco, porque infelizmente a gente não tem os milionários nos financiando, né? A gente conta só com a ajuda dos telespectadores. Um dia eles chegarão, Paula Marisa. Um dia teremos um grande a mentalidade estúdio, do brasileiro. vários estúdios espalhados pelo Brasil. E, pessoal, então fica aqui essa dica fantástica. É uma compilação de artigos do Alexandre Garcia e por isso mesmo você consegue pegar um pedaço dessa biografia dele, porque o cara é o que ele escreve. Ele é o contexto daquilo que ele se insere e o que ele produz, né, do ponto de vista intelectual ou como analista e como grande jornalista que ele é. Então, a obra reúne aqui vários artigos dos últimos anos, desde 2021. Eu sugiro que vocês comprem, porque está tudo muito bem sistematizado e acho que a história do Alexandre Garcia e da sua posição profissional é um espelho da nossa situação atual, só que de maneira crítica e construtiva sempre.